Vamos iniciar mais uma série de vídeos de outro personagem agora. 12 lições sobre o profeta Eliseu. Primeira lição: sucesso sem sucessor é sinal de derrota. Vamos lá. O profeta Elias, ele recebe uma ordem de Deus para ungir a Eliseu no lugar dele. Presta bem atenção nisso. Quem assoprou o nome de Eliseu para Elias foi o Senhor. Ministério não é nepotismo. O que passa de pai para filho são heranças materiais, bens materiais. Você pode deixar uma casa para um filho, você pode deixar um carro, mas ministério não. Não é porque uma pessoa, um homem é pastor, que ele vai passar a igreja para o filho dele cuidar. Às vezes o filho dele nem tem chamado de pastor. Enfim, é Deus quem assopra o nome de Eliseu para Elias. Eliseu é escolhido por Deus e não pelo homem. Agora veja, Josué, ele foi treinado por Moisés, não foi? Josué foi treinado por Moisés, assim como Elias também treinou Eliseu para a sucessão. Porém, Josué não treinou ninguém. Quando Josué vem a falecer, inaugura-se um período chamado Juízos de Deus, que é o livro de Juízes, que começa ali com Otiniel. Quando você não prepara um sucessor, o povo se perde, o povo perece. O povo de Deus precisa de uma liderança. Senão, acaba acontecendo igual aconteceu no livro de Juízes. Você vai ler no último versículo, no último capítulo. E naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. E você? Tem feito o que você bem entende? Lição número 2 sobre o profeta Eliseu. Nem todo teólogo será um pastor. Veja, Eliseu, ele não estava frequentando a escola de profetas de Elias. Muito pelo contrário, ele estava lá em Gilgal, ele estava no campo, lavrando 12 juntas de boi. Ainda assim, Deus escolhe ele. Por quê? Porque o Senhor é especialista em colocar na lista aquele que o homem nem cogitou. O homem nem pensou naquela pessoa, Deus vai lá e coloca aquela pessoa. Por quê? Ser pastor é dom de Deus, é Deus quem prepara. Agora, nós temos visto muito hoje nos altares pessoas que são coach, que são palestrantes, mas não são pastores. Não desmerecendo um palestrante, não desmerecendo um coach, mas não são pastores. E agora guarda isso no teu coração, que isso é muito importante. É Deus quem dá um pastor para uma igreja, um pastor para um rebanho. Deus não dá a igreja para o pastor. Deus não dá o rebanho para o pastor. O pastor não é dono da igreja. O pastor não é dono do rebanho. Essas ovelhas têm um bom pastor, que é o Senhor Jesus. As ovelhas são de Jesus. A igreja, o dono da igreja é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Toda vez que você for ver um pastor se auto-intitular como dono da igreja, ele é tudo, menos pastor. A igreja não é dele, ele foi dado para a igreja porque o Senhor preparou. E Deus coloca quando quer e tira quando quer também. Hoje nós vemos muitos pastores que não querem passar o bastão. Deus já está preparando ali, eu falei no vídeo anterior sobre sucessão, Deus está preparando outro ali e ele não quer passar o bastão. Enfim, guarde bem isso, nem todo aquele que faz teologia será um pastor de fato. Lição número 3 sobre o profeta Eliseu. Quer ser profeta? Então vai para a escola de profeta. Veja, eu falei nos vídeos anteriores da vocação de Deus, né? Deus chamou Eliseu. Mas não é por isso que ele vai deixar de ir para a escola de profeta. Porque profeta também congrega, profeta também medita na palavra, profeta também está em comunhão com os irmãos, profeta também ora, profeta profetiza. Veja, Deus não abençoa os chamados aventureiros na fé. Eu não sei se você está lembrado, mas lá em Atos dos Apóstolos, algumas pessoas vão preferir o apóstolo Paulo. Eu sou de Paulo. Talvez Paulo fosse assim mais sério, né? Mais ali teólogo mesmo. E outros falam, eu sou de Apolo. Porque Apolo era mais eloquente, né? Mais fervoroso ali.
mas tem um grupo. Eu não sou de Apolo, eu não sou de Paulo, eu sou de Cristo. Você conhece essas pessoas que dizem, eu não tenho pastor nenhum, não obedeço pastor nenhum, o meu negócio é com Deus. Fique sabendo hoje que o negócio dele é com todo mundo, menos com o Senhor. Jesus vai falar, por que me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, não me obedecem. Eliseu, ele não se torna uma ovelha autônoma. O Senhor não nos chamou para sermos ovelhas autônomas. Sozinho, nós não somos corpo de Cristo. Sozinho, nós somos apenas um membro ali do corpo. E um membro fora do corpo, ele gangrena. Não flui mais o sangue. Ele acaba morrendo. Deus te chamou para profeta, para frequentar a escola de profeta. Vou colocar nos nossos tempos. Se você tem ali um relacionamento com Deus, ama Jesus, você precisa ir para a igreja, sim. Você precisa congregar, sim. Os problemas que estão dentro da igreja não é problema seu, digamos assim. Você está lá por causa do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Então, quer ser profeta? Então você precisa estar inserido no corpo. Precisa frequentar a escola de profetas. Lição número 4 sobre o profeta Eliseu. Quem ama a Deus, ama o povo de Deus, ama a igreja de Deus. Bom, eu até abro um parênteses já aqui começando. Quantas pessoas que não gostam da igreja, não gostam de crente, não gostam do povo de Deus, não gostam de congregar, o que essas pessoas querem fazer no céu quando morrer? Veja, se aqui na terra você não gosta de estar no meio do povo de Deus, por que você quer ir para o céu? O que você acha que você vai fazer lá? Bom, enfim, a verdade é que nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Se nós não gostamos, então não vai mais. Deixa quem quer ir, deixa que quem ama Deus vá congregar, né? Então, enfim. E Eliseu, ele é o cara. Ele ama o povo de Deus. Ele ama tanto que ele é fiel ao líder dele. Você tem sido fiel ao seu líder? Ele é fiel ao pastor Elias. Veja, Elias vai para Gilgal, lá vai Eliseu com ele. Elias vai para Betel, lá vai Eliseu com ele. Elias vai para Jericó. Jericó seria até um lugar meio perigoso, mas Eliseu vai com ele. Ele vai com Elias, ele não deixa Elias. Aliás, aquele que ama a obra de Deus, ele faz a obra, ele nem pensa se ele está num lugar perigoso ou não. Ele entra nos lugares mais complicados para pregar a palavra. Ele é fiel ao ministério, ele é fiel ao Senhor Jesus, ele é fiel à liderança, ele ama estar no meio do povo de Deus. Então fica com essa quarta lição. Você ama estar no meio dos crentes também? Lição número 5 sobre o profeta Eliseu. Aquele que aceita o chamado não volta mais para trás. Eliseu, ele está lavrando 12 juntas de boi ali dos pais dele. E aí Elias passa pelo caminho dele e Elias lança a capa. Quando Elias lança a capa, Eliseu entende o gesto. Por quê? Porque o povo de Deus, ele conhece a conduta de quem é de Deus. O povo de Deus conhece o palavreado de quem realmente é do povo de Deus. Eu não estou falando do crentez, não. Porque hoje tem até ímpio falando o sangue de Jesus tem poder, mas nem conhece o Senhor Jesus. Enfim, essa não é a mensagem. Ele entende o gesto e aí ele fala para Elias, olha, deixa eu lá me despedir dos meus pais. E Elias permite e ele vai. Quando ele vai se despedir dos pais dele, ele pega os bois, essas 12 juntas de bois, ele pega os canzis em cima dos bois, né? E aí ele queima esses canzis. Quando ele faz a fogueira ali com aqueles canzis, ele queima a carne dos bois. Ele faz um churrascão ali para se despedir da família. Um parênteses aberto aqui para você. Quando nós queimamos a nossa carne, essa fumaça, ela sobe como incenso agradável ao nosso Deus. Deus se agrada daquele que queima a própria carne para viver no Espírito. E Eliseu, ele vai queimar, e ele vai queimar os canzis, ele vai fazer o churrascão com os bois, e ele vai seguir Elias. Ele não olha para trás, ele rompe, ele queima as pontes com o passado. O Senhor Jesus vai falar assim no Novo Testamento, que todo aquele que põe a mão no arado
não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, ele não é digno do reino de Deus. Você tem queimado as pontes com o passado? Ou você tem agido como aquele cachorro que volta ao vômito? Deus tira algo dele, né? E ele vai lá e volta para o mesmo caminho. Você colocou a mão no arado? Não olha para trás, não. Segue o teu chamado. Segue para o alvo. O teu alvo é Cristo. Teu alvo não é a sua carne. Teu alvo não são os homens. O teu alvo é o Cordeiro de Deus. Lição número 6 sobre o profeta Eliseu. Aprenda a começar de baixo. A Bíblia vai falar assim, que quando Elias lança a capa, eles vão comentar onde está o Deus de Elias. Ele lançou a capa ali para Eliseu e vão comentar onde está o Deus de Elias. Eles não vão falar onde está o Deus de Eliseu. A autoridade ali reconhecida, o profeta reconhecido ali era Elias. E Eliseu, a Bíblia também diz que ele era aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. O que significa isso? Ele era um servo. Uma vez servo, sempre servo. Você nunca vai deixar de ser servo, não importa o cargo que você esteja. Então veja, Eliseu, ele não vai dar carteirada. Agora eu sou profeta no lugar de Elias. Ele não vai dar carteirada. Quantas pessoas hoje que recebem um título e elas acham que o título tem que vir na frente delas. Elas se ensoberbecem. Certa feita eu estive ministrando numa igreja, isso tem muitos anos, e eu fui chamar uma pessoa pelo nome. A pessoa me corrigiu na hora. É evangelista tal. Então ela achava que o título, o rótulo, tinha que vir na frente do nome dela. Eu lembro que eu fiquei muito sem graça na época. Nós precisamos aprender a começar de baixo. Veja, quem lançou ali o apóstolo Paulo no ministério foi Barnabé. E você não vê em momento nenhum Paulo se engrandecer para cima de Barnabé. Entenda que muitas portas serão abertas na sua vida por causa de alguém que te apresentou. Por causa de alguém que investiu no seu ministério, que investiu na tua vida, que acreditou no seu chamado. Nós não podemos nunca ser ingratos quanto a isso. Quem que tem apostado em você? Vai chegar o momento que Eliseu será reconhecido sim como o profeta, ali no lugar de Elias. Só que o que vai levar a isso? As pessoas crerem e verem a unção de Eliseu é a humildade dele. A humildade abre portas. A humildade te alavanca. A humildade te lança. Aprenda a começar de baixo. Lição número 7 sobre o profeta Eliseu. Somente Deus pode te tirar de um lugar e te colocar em outro. Elias e Eliseu, eles estavam caminhando junto, eles estavam alinhados na mesma visão, no mesmo ministério, no mesmo propósito. E enquanto eles caminhavam juntos, vem ali uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, passa no meio deles e separa os dois. Essa separação não foi humana, essa separação foi divina. E a Bíblia fala que Elias, ele vai subir num redemoinho. Eu sei, tem muitos pastores que pregam que Elias subiu numa carruagem de fogo. Não, leia lá o texto. Ele subiu num redemoinho. Tinha uma carruagem de fogo presente, é verdade, mas ele não subiu na carruagem. Enfim, Deus faz essa separação. O que eu quero dizer com isso? Deus não abençoa ministérios rebeldes. De repente, dois líderes brigam ali dentro da igreja, discutem. Aí um resolve sair e ele vai e abre a própria igreja dele. Em vez dele se ajustar com o líder dele, ele abre outra igreja. Deus não abençoa ministérios que foram criados em rebelião. Você sabia que existem ministérios criados em rebelião? Às vezes não teve nem briga, mas o outro abre uma igreja. Mas sabe por quê? Qual é a motivação dele abrir uma igreja? Ele não quer se submeter a outra pessoa acima dele. Então é mais fácil abrir o próprio ministério. É a minha igreja, eu mando, eu faço como eu bem entendo. Você viu falando lá quem é o dono da igreja, né? Bom, Deus não abençoa ministérios rebeldes. E tem também aqueles que dizem: o meu tempo acabou nessa igreja. Ah, já deu o meu tempo aqui. Só que por trás disso, não está realmente uma direção de Deus pedindo para a pessoa sair. Porque Deus tira. Deus coloca num lugar, tira, coloca em outro. Deus planta onde Ele quiser. Ele é Deus.
Às vezes, por trás disso, está uma briga de ministério, duas irmãs que brigaram, aí a outra fala, olha, meu tempo já deu nessa igreja. E essa não é a motivação correta. Então, saiba disso. Somente o Senhor pode separar as pessoas. Às vezes ele separa porque ele quer que você seja bênção em outro lugar. Olha, você foi bênção nesse lugar um tempão, agora eu vou tirar você e vou levar você para outro lugar. Deixa Deus, deixa a carruagem dele passar no teu meio. Enquanto ela não passa, se mantenha alinhado com a tua liderança na mesma visão, na mesma direção. 8ª lição sobre o profeta Eliseu. Suas atitudes falam mais do que palavras. Há um famoso escritor americano, Ralph Waldo Emerson, que ele dizia o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É exatamente isso. As suas atitudes, elas falam mais. Você pode falar várias coisas e ter atitudes completamente diferentes. Eliseu, ele sempre passava por Sunem. Era a prática dele passar por aquela região. Especificamente numa rua em frente à casa de uma mulher rica. E essa mulher, ela está observando Eliseu. E entenda uma coisa, a santidade você só se atesta de perto. De longe não dá para você saber se uma pessoa é santa. De longe pode ser que não passe de hipocrisia e religiosidade. E essa mulher vai chegar para o marido, olha, eu vejo que esse homem que sempre passa aqui na frente de casa é um santo homem de Deus. E aí ela vai propor para o marido e eles vão fazer ali um cômodo, né, uma obra de pedreiro mesmo, para Eliseu descansar quando ele passar por lá. Agora, se Eliseu fosse um cara sem vergonha, se ele fosse um hipócrita, você acha que ele daria bom testemunho na cidade? Você acha que esse marido ia permitir que a esposa colocasse um homem para dentro de casa se não fosse um homem de confiança? Eliseu tinha bom caráter, ele gerava frutos e esses frutos eram evidentes. Todo mundo via que ele tinha um bom testemunho, que ele dava um bom exemplo de conduta. E você, tem dado um bom testemunho como Eliseu? A sua vida tem sido santa? Porque vida santa ali durante o culto é fácil, né? E fora? Como é a sua vida na segunda-feira? Como é a sua vida no meio da semana? Como é a sua conduta no trabalho, no relacionamento dentro de casa? Será que você é uma mulher de Deus? Será que você é um santo homem de Deus? Lição número 9 sobre o profeta Eliseu. Tenha uma vida de gratidão. E eu não estou falando só de gratidão a Deus, eu estou falando de gratidão às pessoas também. Sabe qual é a conduta do ingrato? Você faz algo para ele, não estou dizendo que você estava esperando o reconhecimento dele. Só que quando ele tem a mínima oportunidade, ele joga assim na sua cara. Você fez porque você quis, eu não te pedi nada. Essa é a conduta do ingrato. É verdade que a palavra de Deus fala que nós não devemos ficar esperando dos homens, isso é fato. Mas não significa que você não deva ser grato às pessoas que te ajudam. Vai me dizer que não tem várias pessoas na caminhada da sua vida que te ajudaram ou te ajudam de alguma maneira? Eliseu, ele vai ficar tão constrangido com o trabalho da sunamita, de mandar fazer um quarto para ele, ele fica tão constrangido com a honra dela, que ele pensa, eu também quero honrar essa mulher, eu preciso honrar essa mulher. E aí ele vai procurar o Geazi, que era o servo dele, que andava com ele. Geazi, o que nós podemos fazer por essa mulher? E Geazi, que era aquele cara mais Zé Polvinho mesmo, sabia tudo o que estava acontecendo na cidade, ele vai falar assim para Eliseu, olha, eu ouvi falar que ela não tem filhos e que o marido dela já tem bastante idade, já é velhinho já, e ela não tem filho. E vê a necessidade da sunamita é aonde Eliseu vai ser usado por Deus para profetizar na vida dela. A gratidão, você viver em gratidão, abre portas sobre a sua vida. Traz a honra de Deus sobre você. Seja grato da hora que você acorda, na hora que você vai dormir. Não grato somente ao Senhor, mas seja grato às pessoas ao seu redor. Você vai ver como vai fazer diferença na sua vida. 10ª lição sobre o profeta Eliseu. Ainda existem profetas de Deus. Não tranque o seu coração.
Eliseu, ele vai profetizar um filho para aquela mulher. E a resposta dela, a resposta automática dela não é eu recebo em nome de Jesus. Não, a resposta automática dela é não mintas a tua serva. É uma resposta na defensiva. Provavelmente aquela mulher já foi enganada, já foi ludibriada por outros chamados profetas de Deus, entre grandes aspas. A verdade é que Deus usa profetas sinceros. Você não deve trancar o teu coração, mas buscar discernimento. Quando você busca discernimento do Espírito, quando você estuda, medita na palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você sabe o que está na palavra e o que não está. O profeta, quando o Senhor envia ele até você, ele nunca vai te falar algo inédito. O que ele vai te falar tem que ter embasamento bíblico e Deus provavelmente já colocou no seu coração. O profeta só vem para confirmar esta palavra. Tanto é que a profecia, ela está concernente mais a quem recebe do que a quem entrega. Lembra do sacerdote Eli? Ele era um homem corrupto, os seus filhos eram corruptos, na verdade ele era negligente, né? E os seus filhos eram corruptos, e ele entrega uma palavra para Ana. Ele vê Ana chorando, ele sem discernimento nenhum, ele acha que ela está bêbada. E aí ela fala, não, Senhor, eu sou uma mulher amargurada, aflita de alma. E ele lança uma palavra profética. Vá em paz, e que Deus conceda o que você veio pedir, aquilo que você veio buscar. Ela toma posse e ela vai gerar ali o profeta Samuel no ventre dela. Mas tenha muito cuidado, porque Deus pode usar o profeta para confirmar o que já está no seu coração, porém, se o seu coração estiver obstinado, que você quer algo de qualquer jeito, aquilo pode se tornar um altar de idolatria dentro do seu coração. E aí o próprio Deus permite um falso profeta atuar contra a sua vida. É só ler lá. 1 Reis, capítulo 22, vai conhecer um pouquinho a história de Micaías e os profetas ali que comiam a mesa de Acabe. Lição número 11 sobre o profeta Eliseu. A intimidade com Deus trará revelações surpreendentes sobre a sua vida. Eliseu é aquele que ele recebe revelações profundas do Senhor. Tanto é que o rei da Síria vai no quarto dele e está lá maquinando o mal. E a Bíblia fala que os perversos de noite começam a maquinar o mal. Então ele vai começar a maquinar o mal e essas revelações, o próprio Espírito de Deus fala para Eliseu, entrega para Eliseu. E o rei da Síria vai ficar turbado, ele vai achar que tem alguém no palácio entregando as estratagemas dele pro povo inimigo, pro povo de Deus. E aí ele vai enviar cavalos de guerra contra Eliseu que está em Dotã. E Geazi, que é um moço de Eliseu, fica desesperado, porque Geazi, embora ande com o profeta, é aquele que tem a visão da carne, ele não tem a visão do espírito. Ele fica desesperado, e aí Eliseu vai falar o seguinte, Deus, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o inimigo. E os olhos espirituais de Geazi se abrem ali, através dessa oração de Eliseu, e ele vai ver legiões de anjos ali protegendo eles. Agora, eu quero que você guarde 2 versículos de Salmos que são muito interessantes, são muito importantes e relevantes para a nossa vida. Salmo 25:14 vai dizer que Deus, a intimidade dele é para aqueles que temem ele. E dessa forma, quanto mais intimidade, ele fará com que você conheça os planos dele, as estratégias do Altíssimo. E o Salmo 34, versículo 7 diz o seguinte, que o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem. Percebe como temer a Deus é fundamental? Na verdade, o Provérbios, no capítulo 1, vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer que o Senhor revele para você o oculto, o escondido? Tema ele, e quando você teme a ele, você entra em intimidade, e essa intimidade vai abrir um novo portal espiritual sobre a tua vida, um novo campo de visão espiritual sobre a sua vida. Lição número 12 sobre o profeta Eliseu, e é a última lição dessa nossa série.
Os fiéis de Deus sempre deixarão um legado. Eliseu, ele teve uma vida de devoção a Deus, ele teve uma vida de entrega total no ministério, não foi uma entrega parcial, ele entregou a vida para a obra de Deus. E esse homem vai chegar ali num período que ele vai adoecer, e ele vai vir a falecer, porque crente também fica doente, crente também morre, enfim. E naquela região que Eliseu está enterrado, era costumeiro ter invasões de moabitas. Ali na região da terra, para conquistar a terra, sempre tinha um bando de moabitas que iam lá invadir. E numa dessas estavam enterrando o corpo de um homem quando veio um bando e jogou o corpo ali na cova. Quando esse corpo cai na cova de Eliseu, ele encosta no corpo de Eliseu e ressuscita. Ele bate nos ossos de Eliseu e ele ressuscita, ele fica de pé, porque havia unção nos ossos de Eliseu. O servo de Deus, ele mantém um legado, até os ossos de Eliseu possuíam unção. Os ossos de Eliseu trouxeram vida a um homem que tinha morrido. O legado é muito importante. Jesus também vai falar de uma mulher, de Maria de Betânia. Ela vai ungir Jesus poucos dias antes do Senhor ser crucificado, e Jesus vai falar assim: deixai-a, não a molestai, porque os discípulos ficaram incomodados com a atitude, com a adoração extravagante dela. Deixai, não molestai ela, porque ela preparou o meu corpo para a sepultura, ela ungiu o meu corpo para a sepultura, e aonde for pregado o evangelho do reino, será contado o feito dela para memorial dela. Se você morrer hoje, o que posso escrever? O que podemos escrever na sua lápide? Será que você está mais preocupado de deixar herança ou de deixar um legado? Você tem deixado legado para os teus filhos? Ah, missionária, eu não tenho filhos. Ok. Você tem deixado legado para a sua geração? Daqui 100 anos, podem estar falando de você? Olha, a pessoa tal, o homem tal, a mulher tal, foram grandes servos do Deus Altíssimo, fizeram a diferença na geração deles. Você tem feito essa diferença na sua geração?